Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo Maia, sou fundador e CEO do Colab. Estou aqui com o grande Jorge Miranda, prefeito de Mesquita, uma cidade de 180 mil pessoas. 180 mil pessoas no Rio de Janeiro. A gente vai bater um papo. Aqui é o Fala Gestor, vocês conhecem, a gente já fez algumas vezes. Dá uma olhada em outros vídeos que a gente também tem. Aqui é um papo super descontraído, super de boa. Jorge é um cara super gente boa. Vamos conversar como se não tivesse câmera, como se não tivesse nada aqui. Bate-bola. Beleza? Conta aí um pouco tua história, assim, o que é que te fez chegar nessa posição? Conta a tua história até o dia de hoje, assim. Bem, sou vim da iniciativa privada, né, meu primeiro cargo público. Eu tive meu pai também, que é um militar reformado, participou do processo de emancipação do município, que Mesquita é uma cidade na Baixada Fluminense, é a gente chama caçulinha da Baixada. Foi a que se desvinculou lá de Nova Iguaçu, sou uma cidade mais nova. E meu pai participou ativamente também da emancipação da cidade. Isso tem quantos anos? 20 anos, fizemos 20 anos agora em setembro. E meu pai também tinha um grande sonho de ser vereador. Eu sempre fui fora da política, sempre tomando minha área empresarial, na área de tecnologia. Como era o sonho do meu pai, o cara que me transformou, o cara que eu amo, que determina a minha vida até aqui hoje. Eu comecei a acompanhar mais de perto junto com meus dois irmãos. Meu pai acabou virando vereador, descobriu que a coisa dele não era aquilo, não quer mais, não quer passar perto, não quer saber de nada disso. E acabou que eu fiquei no engajamento dele e senti que tinha uma brecha, uma oportunidade de tocar a cidade de outra forma do que a minha cidade vinha tocando ao longo do tempo. Aí me candidatei, a gente sai lá de uma possibilidade de 2% de uma porcentagem das pesquisas que a gente media e ganhamos a eleição no final, já no modelo novo, já de internet, já de WhatsApp, já essas características todas que o mundo moderno dá a gente. Como foi teu uso de tecnologia na época da eleição? Assim, como é que isso fez uma diferença na tua campanha, tu acha? Não tenha dúvida. O que está acontecendo hoje, a plataforma de WhatsApp, muito esse tipo de coisa a gente já tinha. A gente começava a ter, só que não fazia em grande massa, né? A gente começava a captar dentro da cidade, disponibilizando alguns acessos para montar um conteúdo de números de telefones que a gente pudesse comunicar com a população, dizer que tinha uma forma moderna de tocar a cidade, mostrando os erros dos outros. E você percebe que a população sabe muito bem, vive. Então ela começa a sentir o que ela vê, não é o que ela sente. E muitas vezes isso foi crescendo, e no final a gente conseguiu realmente... Eu me lembro, tem um cara aqui, ele é um deputado federal, Raul Henry, é do MDB de Pernambuco, e eu tinha uma relação sempre próxima com o Raul, e ele falava muito, eleição é sobre duas coisas, vontade de continuidade e vontade de mudança. Não tem uma coisa diferente. Se o sentimento da população for de mudança, ela vai se dar, você pode ter o melhor candidato do mundo do outro lado, tá sempre por aí. O teu foi muito nessa coisa a mudança, né? Trouxe a mudança para lá. Exatamente. Foi tanta mudança porque por incrível que pareça, eu estou agora no terceiro ano de mandato, ainda não sou conhecido por 30% da população. É mesmo? E à época, a população falou assim, eu não conheço o candidato não, mas eu vou votar no número dele. Então eu era mais conhecido como número do que propriamente como nome. Eu não era da área, né? Vim também do meio do futebol, então sou conhecido por causa de futebol lá. Mas é isso que movimenta as coisas, realmente é o sentimento de mudança. E quando a gente fazia as pesquisas, percebia que alguns bairros eram onde o pessoal estava mais indeciso, é onde a gente andava mais, batia mais para realmente poder captar esse olhar da população da mudança e dar diferença lá nas urnas. Foi o que aconteceu, certinho o que aconteceu. Um pouco sobre as características de Mesquita em si. Conta um pouco sobre como é a cidade, quais são os principais problemas da cidade, e aí como é que você... Até um pouco antes de você chegar a prefeito, mas qual a tua visão da cidade, como é que nesses últimos 20 anos, como é que ela foi se transformando? A cidade tem 180 mil pessoas para 240 milhões de reais. A cidade deve ser a quinta do Brasil que mais as pessoas trabalham fora. Eu sou denso, eu participo também da Frente Nacional dos Prefeitos, que tem o Jonas Donizete como presidente. Do G100, no Rio de Janeiro, eu sou representante, que são os 100 piores municípios do Brasil. Difícil. 100 piores municípios do Brasil, socioeconômicos e densos, né? Então eu não tenho área para construir grandes portos de serviço. Eu só passo na Dutra, ali estou entre Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João, e tem pouco espaço. Então, a máquina administrativa, quando você chega, você percebe que você não ficou nenhum legado patrimonial, administrativo, interpessoal, que isso facilita muito que as coisas antes, que você tem que entrar, tem que consertar, fazer o hoje, olhar o futuro e consertar o passado.
Você ter ideia, a gente tem lá, pega um município com 62 imóveis, sendo que somente 6, há 20 anos, somente 6 têm documentos. Então eu preciso implementar uma política pública de saúde da família, fazer uma creche, fazer uma escola, projetar a cidade para o futuro, de fazer escolas maiores, onde tenha os funcionários todos ali, diferentemente do que é hoje. Eu tenho escolas, pequenas escolas, onde eu tenho que ter funcionário, acompanhante, então o custeio não dá para isso. Então você provisiona para o futuro, algum deputado federal te ajuda com a verba, quando você vai pegar a verba, vai implementar, você não tem um RGI, você perde a verba. Então é um atraso total, é uma falta de... Vou dizer para você que é uma falta realmente de visão, de despreparo. É difícil. É difícil você fazer essa construção e a mudança e institucionalizar sempre o que você faz, de criar. Uma coisa que eu acho interessante, que você estava falando, Gustavo, já tocando aí para o progresso, que quando você bota também servidor público tomando conta desses pontos mais importantes da prefeitura, eu acho que você também consegue deixar um bom legado. Porque você, no caso dos imóveis, que tem lá subadministrativo, que é o Márcio, que toma conta, que é um servidor público de carreira fantástica, significa que depois, quando eu sair de lá, ele vai poder dizer para o próximo prefeito, vai dizer, se você arrumar a creche e tal, por mais que ele não conheça, se ele for um cara mais experiente, melhor ainda, ele vai pegar a casa muito organizada, estão todos aqui os espaços, você consegue montar isso, montar aquilo outro, o cara vai botar a verba, vai executar e vai conseguir entregar o serviço à população. Eu acho que o servidor público tomando conta dos grandes projetos durante a prefeitura, acho que é um grande diferencial, é do que eu tenho vivido. Eu queria te perguntar assim, sentou na cadeira de prefeito, sei lá, transição para sentar na cadeira de prefeito, sentou ali, até pegando teu gancho de servidores públicos e das pessoas, né? Como é que tu começasse a montar teu time? De onde vieram as pessoas? O que é que tu olhasse para ter essa percepção da importância do servidor público de carreira e trazer esse cara para perto da gestão em si? Como é que foi tua escolha das pessoas e como é que tu começasse a montar um time? Vou continuar pelo servidor público. Eu acho que a confiança é a mudança significativa que você faz quando você entra, porque no meu caso, ele saiu de uma condição que eu peguei lá, primeiro dia que eu sentei, tinham 3 meses de salário atrasado, 15 milhões de reais. O servidor público não recebia salário. Então nós chamamos o servidor, o Sindicato dos Professores, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e eu percebi que a Previdência, por a gente ser muito novo, o problema da Previdência ficou, os aposentados ficou com o município do que a gente se vencilhou, que foi Nova Iguaçu. Então a gente chamou e falou o seguinte, olha, eu tenho 100 milhões de reais no caixa da Previdência, que eu posso pegar esse dinheiro, pagar o servidor público, dar dignidade a ele, que tem 3, 4 meses de salário, 15 milhões de reais, alguma coisa atrasada, e eu pago dentro do meu mandato, com a fonte 00, sem usar da educação e da saúde, e dou dignidade para eles. Sentou à mesa todo mundo, o Ministério Público, a juíza local, o Sindicato de Professores, e fizemos um acordo, um TAC, e assim eu peguei o dinheiro e comecei a pagar. O que aconteceu é que a Câmara de Vereadores, à época, acostumada com as tradições ao longo do tempo, pegou isso dizendo que eu tinha que passar pela Câmara essa aprovação. Só que a Câmara também não tinha nem começado o ano ainda legislativo dela. Eu não esperei, tive que ir para cima, afinal de contas tinha feito o acordo com o Ministério Público. A Câmara fez o poder dela de político, de abrir uma sindicância, me julgou, me tirou do cargo. E aí onde veio a confiança? Quando eu fui ao mesmo Ministério Público e ao mesmo tribunal, que eu fiz o acordo à mesa, dizendo o seguinte, olha, eu estou pagando já há 3 meses, todo dia 10, o compromisso que a gente está fazendo dentro do meu mandato, não vou deixar dívida para ninguém, e agora estão fazendo um ato político de me tirar. Como que a gente resolve isso? Por favor, votação amanhã. Aqueles mesmos que sentaram à mesa comigo me deram contra, falaram que eu estava errado. E os servidores públicos começaram a comprar esse barulho de uma forma significante. E isso deu para a gente uma governabilidade e trazer todo mundo, ver que a máquina pudesse funcionar. Porque ele sentiu na pele, ele começou a ter o salário dele. Isso foi o ponto principal. E a gente já veio direto, quando montei a equipe, eu trouxe quadros de fora, muito bem, já com experiência, muito bem qualificados, que já tivesse uma governança e que desse o caminho que a gente pudesse estar construindo para o futuro. Isso é legal porque você traz também uma equipe com você que não está acostumada com o poder público. Você pega também os servidores altamente qualificados que começam a também te ensinar a caminhar com você. Então, acho que toda essa simbiose de bom olhar para o futuro facilita pra caramba e as coisas começam a se encaixar ao longo do tempo. E aí me fala uma coisa, tu tem um histórico de empresário de tecnologia
E aí qual a tua visão de, primeiro, necessidade de tecnologia no setor público? Quando tu senta na cadeira, tu olha para o lado e tu vê tecnologia, tu vê isso faltando muito. Como é que foi essa primeira percepção? E aí depois o que é que você conseguiu começar a colocar no dia a dia para ver se consegue trazer mais tecnologia para dentro? Isso também era uma coisa que não tinha lá. A gente chegou... O que a gente tinha link de internet lá era de uma operadora normal. Hoje a cidade é toda cabeada com fibra ótica, eu chego com fibra ótica em tudo quanto é lugar. Eu tenho todos os acessos possíveis. Uma coisa também que é muito importante, que o servidor público toma conta lá, a gente investiu muito em servidor de dados e backup. A gente tem as maiores marcas do mundo, está lá com a gente. Ninguém apaga mais nada para trás. Quando eu sair de lá, o próximo vai ligar a luz, vai saber tudo que está gravado, ninguém apaga, o legado está lá colocado. E não tem dúvida, como você vai trabalhar? Você tem que ter dados na mão para saber para onde vai te levar. E como eu sou da área, isso facilita. A gente já começou a desburocratizar a máquina junto com o Sebrae, que a gente atua muito com o Sebrae. Baixamos os impostos, modernizamos a máquina pública, a gestão ali da fazenda. Começamos a consertar para o passado, que também não se dava baixa dos impostos que o município pagava. Então hoje a gente ainda sofre com esse tipo de coisa ainda, porque está trabalhando com base de dados antiga ainda deles. A gente já começa a chamar eles para começar a modernizar o nosso banco de dados. E a tecnologia é isso, tem que estar na mão. Se você não tiver na mão, não tiver diagnóstico, não tiver a certeza para onde você vai, certamente isso vai dar com burro lá na frente. O negócio está andando já, você conseguiu... Como é que é a questão de contratação de tecnologia? Isso dentro de casa vocês conseguiram resolver sempre de certa forma tranquilo? Muito bem. Muito bem. A gente tem líquido dedicado, já tem líquido de backup, nós temos essa parte toda que eu estou te falando, cabeamento todo nosso, outsourcing de impressão, a gente tem todo o diagnóstico também das nossas impressoras, do custo muito na mão, para quem imprimiu, de onde imprimiu, se imprimiu colorido, então nem se fala dentro da prefeitura. Se eu ver uma página colorida da prefeitura, que eu pago 20 centavos lá, eu me mato, fico desesperado. A gente tem prontuário eletrônico, que na Baixada Fluminense ninguém tem, da área de saúde, a gente tem um diagnóstico de todos os nossos munícipes. É tecnologia, tem que estar na mão. A gente sabe que sem isso hoje a gente não vai a lugar algum. E assim, eu percebo e vejo isso em vários dos gestores públicos. Acho que a gente sempre tem gente ruim e gente boa em toda profissão na vida. E vários dos bons gestores públicos que eu vejo, obviamente, eles estão e sentam naquela cadeira ali porque têm uma visão e querem o melhor da população, né? Querem o melhor para aquela população, querem o melhor para aquela cidade. E eu queria saber de tu, muito pelo lado da população, sobre os serviços que vocês prestam para a população, o que é que você tem conseguido atacar bem e como você tem feito isso, sabe? Quais são os principais serviços que vocês estão disponibilizando para a população? Como é que vocês estão fazendo isso de uma forma diferente? Primeiro, a gente está naquela fase, já estou na fase que eles estão começando a entender que as coisas funcionam. Eu, quando participei da nossa formatação de plano de governo, eu dizia o seguinte, o que a gente só quer que as coisas funcionem. Eu só quero fazer o que é meu dever de fazer e o direito da população de ter. Porque se você parar para pensar, as pessoas não querem nada mais, nada menos que os seus direitos. Claro. Só isso. Eu aqui tenho o dever de gerir esse serviço para ela que ela possa usar. É o que a gente tem se dedicado. Hoje a população começa a perceber que ela começa a ser atendida por uma atenção básica, começa a ter a clínica da família na ponta, que ela é atendida pelo mesmo médico, pelo mesmo enfermeiro, pela mesma equipe de saúde, que a Organização Mundial da Saúde diz que quando isso acontece, 80% dos problemas dela estão sendo atendidos, só que ela antes não sabia disso. Eu tinha uma unidade de saúde, que eu tinha 4 leitos de sala amarela e 4 leitos de sala vermelha, que eu recebo 2 milhões por mês para gerir uma saúde que me custa 1.400.000 aquilo aberto, para atender o Rio de Janeiro todo. Mas eu não cuido do meu cidadão, que eu não cuido da atenção primária dele das doenças pré-existentes que ele tem. Então essa mudança de conceito também dele é muito importante. Esse o nosso primeiro passo é esse, é confrontar com a população, informar, para ela ter percepção que as coisas funcionam, que ela tome posse, que depois também ninguém vai conseguir retroagir. Se ela sentir na pele que as coisas funcionam, ela não deixa acabar. É nesse caminho que a gente já está agora. A gente está naquela agora de começar a oferecer os serviços que está dizendo, está vendo que funciona? Compartilha, funciona. Onde você teve a experiência boa, fale. Onde a sua experiência é ruim, traz para cá, vamos estudar juntos. Deixa eu te falar como que é a lei, porque também tem o seguinte, Gustavo. A população também, talvez por muito descrédito, às vezes ela reclama também de uma coisa que é impossível, que ela não sabe o problema que a gente tem administrativamente para resolver isso. E esse contato a gente tem que ter muito. Tem que ter uma proximidade muito grande, tem que ter, vem cá ver, tá vendo que eu tenho um problema? Não é do jeito que você pensa.
Você é diferente. Eu costumo falar, o que você recebe, se você comprar tudo de banana, você compra. Eu tenho que botar 25% da educação, 15% na saúde, até 50 e poucos por cento de contratação e sobra 10% de investimento. Sabia que era assim? Não é? Então é aquela construção da confiança, da informação, para a gente começar a olhar o futuro juntos e rápido. Né? Quando a gente quer fazer e está todo mundo no mesmo caminho, a gente faz rápido. E aí eu te pergunto, a gente está há cerca de 1 ano com o Colab lá e o Programa de Gestão Pública Colaborativa rodando em Mesquita. Qual a importância que tu vê da população participando, não só de tomar decisão, mas participando de parte dessa gestão mesmo, de como faz essa gestão ser um pouco mais eficiente e tendo essa proximidade com o cidadão no dia a dia? Engraçado que quando eu cheguei lá também, a gente começou a desenvolver um programa nosso também, baseado no que vocês já tinham escutado vocês. E toda vez que eu passava numa garotada que a gente também tem concursado, que começam os desenvolvedores lá, eu passava com que dia que eu vou lançar, que dia que eu vou lançar, que dia eu vou lançar, eu sentia que, eu falei, quando chegar, se algum cara desse não tiver ligado ao meu tempo todo aqui, que eu vou estar dentro da gestão, se eu perco um servidor desse, como que vai ser minha atualização, essas coisas todas? E comprei esse barulho, assumi essa responsabilidade do Colab, que foi muito difícil a implantação da minha cultura, do que eu tinha até dentro do governo moderno que eu tenho. Porque as pessoas têm uma dificuldade de achar que se você colocar à disposição, falar assim, fala aí, reclama, fala, é comigo, eu e você. As pessoas acham que é ruim, por incrível que pareça. Por mais que ela seja esclarecida. Elas não passaram por essa transformação. Sim. Tem o medo do embate, que a máquina já é muito atrasada, então quando ela moderniza muito, tem medo de não ter braço para isso, até pela forma de contratação nossa, que é difícil, demorou, tem que ter burocracia. Agora, quando a população começa a usar, e começa a dizer, olha, aqui funciona, legal, reclamei, troquei, muito obrigado. E o prefeito usa, isso é muito interessante. Eu vejo uma lâmpada, eu paro e uso. Tu para e publica na mesma hora. Do outro dia até não consegui publicar porque eu acabei me distraindo, saí um pouquinho da pista dentro do município, bati num buraco que eu não sabia, furei 2 pneus e fiquei lá agarrado com meu gato, tipo, chamou a reboque. E minha filha tinha passado no domingo, tinha também furado o pneu. E só que ninguém reclamou do Colab. E aí você não sabe? Não sabia. Olha aqui, minha filha bateu. Quantas pessoas aí, um colega meu que passou, me viu botando o carro no reboque, falou assim, só pra te falar que o Gary na semana passada também furou o pneu aí. Eu falei, pô, tu não fez o Colab? Se tivesse feito a reclamação, com a foto, dizendo que tinha estourado o pneu, lá já referenciado, a gente tinha feito rápido, porque aquilo muda a vida das pessoas. Claro. Eu fui lá, passei lá, quebrei a roda do carro. E é uma coisa em tese simples, a prefeitura faz, ela resolve esse tipo de coisa. Agora ela precisa saber que aquilo tá lá. E quando a gente começa a falar de participação em tomada de decisão. Eu sei que vocês estão prontos para trabalhar em algumas consultas à população, trazendo a população para decidir coisas que às vezes é decidida no gabinete e você começa a compartilhar. Qual a tua visão sobre isso? Isso é o ponto principal do negócio. A gente está investindo muito lá em atenção básica, na atingência da família, e a gente procura primeiro fazer a parte técnica, a gente tem pessoas especializadas nisso, que estudaram para isso, que conhecem como muda a vida das pessoas na saúde do município. A gente traz isso para dentro, faz um estudo disso, depois a gente vai para a rua procurar saber com a população qual o sentimento dela, porque ela que vive, ela que está ali na ponta, ela que utiliza o serviço, para a gente começar a moldar a nossa gestão de acordo também com a vivência dela, que muitas vezes o que a gente pensa aqui não é o que ela vive lá na ponta. Total. Então a gente já está para lançar umas 3 já de cara agora, principalmente na área de saúde, é onde a gente está andando bem, é onde tem as entregas, já estão todas programadas agora para 2020, então a gente vai começar para ali, como também, que é importante, de alguma economia, a gente também está vendo isso agora para o próximo ano, qualquer economia que a gente possa fazer, para a gente também levar a população, a nossa parte técnica, entender como que a cidade pode ficar mais moderna para o futuro, onde a gente pode implementar uma política pública ali que vai ser consistente, que vai ficar, e discutir isso com a população. E ela vai dizer onde a gente vai aplicar o dinheiro. A gente está doido para fazer essa, acho que é importante. Aí você começa a trazer ela para a participação da sua política, porque eu costumo dizer que quando você mais começa a fazer com a prefeitura, fique muito mais a instituição prefeitura, e a população tomando posse disso, as coisas caminham muito mais rápido. Claro, mas muito rápido. Agora, ela precisa realmente estar imbuída dentro disso. Isso acontece muito, desculpa, Gustavo, de já te fazer voltar um pouquinho até a participação colaborativa que a gente tem no aplicativo no Colab. O que é interessante ali, que ficou claro, é que quando você começa a olhar no nosso caso de Mesquita, que é uma cidade na Baixada Fluminense, tem as dificuldades todas muito ruins, né? A gente é conhecido, a Baixada, como
os lugares com muitos problemas e com poucas soluções. E quando você vê utilizando o Colab no Brasil, os primeiros lá são de Mesquita e mais vereadores que pedem para usar o serviço, significa que você está no caminho certo, que você está despolitizando os serviços públicos. Perfeito. Não é vereador, não importa se ele é de justiça, não importa se ele é de organização da sociedade civil, ele tem que entrar pelo aplicativo, igual a todo mundo, fazer parte de um caminho, de um planejamento e resolver o problema e começar a mudar a história das pessoas lá na frente. Isso para mim é o ponto principal. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu começo a ver o ranking para ver como os meus munícipes estão dentro daquela plataforma. Porque você percebe que ele está interagindo, está acreditando e cada vez mais você vai aumentando a capilaridade e visão da população. De 8 mil chamados que nós temos, todos eles entram pela ouvidoria, todos eles passam pelo aplicativo, 6 mil já são direto pelo aplicativo. Significa que aquela mudança que a gente começa a dizer que o bimodal deixa as coisas caminhando mais ou menos errado, do jeito que ele vai fazendo certo e a população vai percebendo que o errado tem que ser desligado, a gente vai desligando e vai fazendo certo. Isso também é o ponto chave do negócio. Tem uma coisa sobre gestão em si, que assim, você deve ter canais abertos para ouvir a população de várias formas. Mas ao mesmo tempo, quanto melhor a informação tiver, ou seja, mais estruturada, e tem coisa muito básica hoje que a tecnologia ajuda, que é ter a localização no mapa, até a foto. Aquilo ali é uma coisa tão simples, mas que, no fim das contas, para quem está dentro da gestão, facilita muito a vida, né? Muito. Eu costumo dizer lá para eles o seguinte, olha, o meu contrato, eu tenho um contrato de tapa-buraco de 400 mil reais. Contrato pouquíssimo. Dá para fazer muito pouca coisa para mudar a história diante dos problemas que eu tenho. Agora, eu só contrato 400 mil porque eu só posso pagar 400 mil como está provisionado. Se eu contratar 410, 10 mil vai ficar de prejuízo, vai ter problema. Agora, se a população, você começar a usar e você me disser que o meu problema é tapa-buraco que você está reclamando, no próximo ano, quando acabar o meu contrato, eu tenho um diagnóstico todo da cidade ali, meu contrato vai ser de 800, meu problema é tapa-buraco. A população começa a dizer para onde o governo vai e onde as soluções vão ser feitas, que é verdade o que ele vive. Por exemplo, hoje eu sei que o meu maior problema hoje é entulho, é retirada de entulho. Eu gasto no total, meu custo total de propriedade de entulho é a mesma coisa que eu gasto com saúde de Mesquita. Então eu vou começar a ter que sentar com os técnicos, com todo mundo, para a gente arrumar uma solução de tudo. Que eu gasto com contrato de caminhão, contrato de mão de obra, com despejo do produto. É um custo absurdo e a população também não está acostumada com isso. Ela pega, faz a obra dela também, não aumenta a capacidade de pagamento de IPTU, que já é muito ruim, diante da dificuldade que as pessoas têm. O problema é que ela não consegue entender como essa máquina gira. Então o nosso maior desafio para a próxima agora é a gente começar a informar, porque eles já sabem que de outras coisas funciona na poda de ar, funciona na iluminação, funciona no questionamento dele do governo. E quando eu disser para ele, o nosso problema, vamos resolver aqui, que o nosso problema que eu vim para o diagnóstico é entulho na rua, vamos resolver juntos? Vamos, eu acho que ela está mais preparada para receber uma mudança mais imediata e ela não ser tão difícil de não querer mudar. A gente fala também muito sobre sobre criar uma cultura de participação e uma cultura de engajamento das pessoas. Uma das coisas que a gente tem no Brasil, acho que dá para falar até de mundo, assim, é uma distância muito grande do cidadão e do governo. Vê aquela distância, acha que não é capaz de chegar, sei lá, você veio da sociedade civil, nunca tinha sido político nem nada e acabou virando prefeito. Isso aí já é uma demonstração na cidade que mais pessoas podem tentar chegar lá. Mas de qualquer forma, também tem muita gente que nem isso quer fazer. Não estou dizendo que todo mundo deve se candidatar a prefeito ou alguma coisa. Mas a gente olha muito para uma cultura de engajamento das pessoas, né? Um dia a pessoa começa publicando buraco, depois ela está decidindo uma coisa da saúde da família, depois ela está decidindo alguma coisa de orçamento. Se você pudesse pensar alto, assim, dentro dos problemas que vocês têm em Mesquita, o que é que você poderia trazer ou gostaria de ter mais cidadãos participando e te ajudando a prefeitura, ajudando a cidade como um todo? Olha, eu estou querendo aumentar. Como eu te falei, eu tenho 6 mil pessoas, 8 mil pessoas tomando conta dessa participação comigo do serviço público. Eu vou fazer agora um conselho também da cidade, para a gente começar a ampliar isso também, para esses também ser os grandes replicadores, a sociedade civil organizada, a igreja, os polos que a gente tem da sociedade dentro do município, para a gente tentar aumentar cada vez mais a participação. Não tem jeito, Gustavo, a gente só se constrói quando você faz, informa, a população participa
e tomar posse daquilo que ela nunca mais vai querer retroagir. Esse é o nosso negócio, é trazer que cada vez mais a população diga para onde o governo vai, porque ela quer serviço, ela não quer nada, cara. O que ela quer é que os direitos dela sejam respeitados e funcionem. Ela quer chegar na ponta, ela quer ver o médico, ela quer passar na clínica da família, quer ser atendido pelo mesmo médico, quer passar no final, quer pegar o remédio, quer receber remédio em casa, que a gente entrega lá 1.000 e poucas pessoas, 1.100 pessoas, a gente entrega em casa remédio de diabetes, com fita, quem é usuário contínuo de insulina. Eu começo a entender a vida da pessoa, fala qual é o seu problema, vamos tocar junto. Por exemplo, começam a me reclamar no meu aplicativo dizendo o seguinte: olha, esse remédio aqui que o médico me passou, você não tem na tua rede. É claro, eu tenho 240 tipos de remédio na minha Remúmero e na minha rede, mas o que o médico passou é um remédio caríssimo que não é obrigação minha do município ter. Sendo município meu Mesquita, eu já tenho dentro do fórum uma sala do NAT lá, que eu chamo o município, quando ele reclama pelo aplicativo, eu falo assim: qual é o teu problema com esse remédio? Eu mesmo já vou à justiça, a justiça me intima, eu já provisiono o remédio dela até o tratamento e começo a entregar o remédio dela. Então ela começa a sentir, pô, eu estou reclamando de uma coisa que não era atribuição da prefeitura de imediato, mas através de um canal de comunicação, consegui falar, eu estou dentro da máquina pública, está funcionando e estou recebendo uma coisa que eu achava que eu não tinha direito, mas eu estou recebendo e eu vou poder cuidar bem da minha família, da minha vida, do meu filho. Olha só, a transformação quando eu pego o filho, pego o núcleo da família, que é de onde vem tudo, a nossa formação e o conceito. A gente começou falando sobre confiança, e aí confiança das pessoas de dentro da máquina pública. Agora vamos pensar um pouco de confiança pelo lado do cidadão. Sentasse nessa cadeira de prefeito há quase 3 anos, e qual a tua percepção em relação à população, assim? Ela tem se sentido mais confiante? O que é que faz ela se sentir mais confiante? Como é que é isso? A gente mede muito isso através de estudos que a gente faz trimestralmente. Mas é interessante que eu não começo a andar na rua e quando eu passo justamente nas nossas unidades de saúde que a gente está entregando agora, de mudando a história das pessoas, na atenção básica, que as pessoas que utilizam o serviço falam assim: ó, poxa, muito obrigado, parabéns, está funcionando. Você vê a pessoa saindo de um centro de imagem que antes saía com resultado dentro de um plástico que você compra batata no supermercado, que hoje ela sai com um plástico decente, sai com capa, com contracapa, sai como se tivesse feito no privado, que não há diferença nenhuma entre nós. Então ele percebe muito isso e te agradece. Isso dá uma forma da gente começar a pensar, Gustavo, também, que a gente acaba fazendo uma meia-culpa, achando que o problema sempre está do lado do governante realmente, da falta do poder público entregar serviço para a população e mudar a vida dela. Porque quando ela começa a sentir que a coisa está funcionando, ela te honra. Ela percebe e faz questão de te prestigiar. Isso é uma coisa, isso é o ponto, é o ápice, eu acho, que de qualquer governante. Ele quer ter esse contato e é o ápice também da população, porque afinal de contas ela também quer ser governada e junto com alguém que possa olhar para o futuro e mudar a vida dela e da família do futuro. Então tu, nesses 3 anos de gestor público, como é que tu vê assim, qual é o teu sentimento quando chega alguém e faz um elogio e diz, pô, a coisa tá funcionando, tô vendo isso assim. Antes você não tinha isso, antes você não sabia nem como é que era. Como é que é depois de estar sentado na cadeira ouvir essas coisas? Te faz o quê? Me faz perseguir mais ainda melhorar. Eu tenho uma forma de fazer, porque eu escuto, eu trato isso como se não fosse mais nada do que uma obrigação. É legal que te motiva, mas eu uso muito mais isso para motivar o meu back-office. Quem faz, quem atende essas pessoas. Para eu de cada um poder falar, olha, legal, dos meus grupos que eu participo aqui, que atende a população, que faz a parte de humanização, de acolhimento, eu falo, ó, parabéns, o Gustavo falou bem de você, falou que aqui está funcionando legal o departamento, como também eu começo a acompanhar mais lá também para não começar a dar os erros e começar a reclamar, de receber o inverso, a reclamação. Eu trato isso simplesmente em passar para o meu back-office para animar cada vez mais e atender de forma mais qualificada a população. Jorge, agora voltando um pouco para o Colab em si, um lado meio jabá da história, mas não é nem isso. Eu queria te ouvir um pouco de quais foram as principais transformações que você acha que uma plataforma de tecnologia que tem o lado da participação, o lado da gestão, do engajamento das pessoas, tanto do cidadão quanto de dentro da máquina pública em si, qual a tua visão sobre o Colab e quais foram as transformações que você viu acontecer de dentro? Eu sou da área de tecnologia, sou vendedor. Primeiro que é um puta de um desafio que a gente tem de implementar uma política dessa, de ser completamente visível à população. Falar assim, fala qual é o teu problema, vamos resolver juntos.
O pessoal de trás, isso não vai dar certo, que o nosso contrato de máquina é pequeno, nosso contrato de tapa-buraco é pequeno, nosso contrato de iluminação é pequeno, a cidade tem problemas históricos. Eu falei, mas não interessa, eu tenho que ter o diagnóstico da cidade, eu tenho que saber para onde a cidade vai para o futuro, quais são os nossos maiores problemas, como a gente vai resolver isso junto, e só pode resolver com a participação da população. E o que é interessante, Gustavo, hoje, que eu tenho os grupos de discussões, a primeira coisa que o pessoal falava assim, olha, eu queria dizer que eu estou saindo aqui, o meu problema de esgoto aqui na calçada, na rua tal. Eu falei assim, o pessoal já bota, faz collab. Isso vira um sangue. E acaba também virando maníaco. Eu tenho uma porção de gente lá que só persegue isso e só querem fazer resultado, tanto que a gente conseguiu ter 80% de resolução no Brasil, do collab. Pra gente é muito legal você sair de uma história de uma cidade na Baixada Fluminense. Também a gente passa a ser também, uma coisa interessante que eu queria afirmar com você, a gente sai há 6 meses com uma cidade mais transparente de todo o estado do Rio de Janeiro. Isso pra gente é um puta de um orgulho. E você começa a se colocar visível. Você diz aí, fala comigo, tô com você, vamos construir juntos. Isso é uma mudança sensacional. E aí você tem sentido isso, você sente isso nas pessoas, no fim das contas, Direto, né? direto. Tanto de dentro quanto de fora. A turma que era mais do contra, dentro de casa, tu sente que mudou também? Tu sente que... Como é que ficou, assim? A turma começa a olhar menos com, meu Deus do céu, a gente não consegue resolver nada, e passa a olhar com, a gente consegue resolver, consigo resolver 80% das coisas, o que é um número absurdamente bom. Como é que é isso dentro de casa hoje? Quero te contar um pouquinho antes aqui. Olha que legal esse diagnóstico. Eu acompanho, eu sou usuário do collab, eu acompanho, e agora estou com mania agora de apoiar. Como às vezes eu não tenho muito tempo, a minha demanda é muito grande, aí eu olho alguma coisa e eu apoio. Eu comecei na academia com uma amiga minha, falou o seguinte, Jorge, eu preciso resolver o problema de uma árvore que não está na minha casa, está do lado de fora, eu queria resolver. Eu falei, faz collab, só tem um jeito de fazer collab. Aí passou o tempo, aí eu conto com a Rose, e a Rose fala para mim, 15 dias, Jorge, não resolveram o meu problema. Eu falei, Rose, calma, você acha quantos problemas eu tenho de árvore dentro do município? Ele vai te atender. Passou mais 5 dias, eu falei, Jorge, não resolveram o meu problema. Aí eu chamei o rapaz responsável pela Defesa Civil, eu falei, o que está acontecendo? Porque não resolveu o problema. Printei a tela da reclamação dela e mandei. Ele foi conversar com o pessoal que tomava conta das máquinas. Eles vieram dizer que as máquinas estavam quebradas. Eu tive o diagnóstico pelo aplicativo, que eu tinha um problema interno, que eu não resolvi o problema da população, que eles lá dentro não se conscientizavam de falar para um para o outro para consertar as máquinas. Olha que percepção que eu consegui, que a gente conseguiu ter. Então hoje, como eles pegaram essa mania toda, eles começam a ter a motivação de ir para a rua resolver, melhora a logística também, começa a planejar os espaços melhor para a gente investir, gastar menos dinheiro e atender a população de uma forma muito mais macro. Isso virou uma mania. Se eu te mostrar os meus grupos aqui, 7h pouca da manhã, já começa rua tal, e eu falo assim, bota essa no collab aí que não tá. E já começam a querer botar no collab para começar também saber que eles estão na alta resolução do serviço, é impressionante. É impressionante. Bota no collab. Eles querem ter a certeza que eles estão batendo as metas deles de resolução. E aí, por último, queria te perguntar como é que a gente pode te ajudar mais? O que é que você acha que mais pode ajudar, não só você, mas ajudar a cidade de Mesquita, para as pessoas também sentirem mais confiança? O que é que você olha para frente em relação a essa política de ter o cidadão mais perto e ter uma gestão mais eficiente por dentro? Eu estava conversando com o meu pessoal de planejamento, é o seguinte, eu queria deixar esse posicionamento para você, eu não sei, quem conhece muito mais da ferramenta você tem diversas essas experiências em tudo quanto tem muito mais município do que a minha vida, do que simplesmente o meu lá com 180 mil pessoas. Eu acho que a gente também no aplicativo, a gente resolve e informa as pessoas através da nossa notificação do collab. Eu não sei se eu vou estar certo, Gustavo, mas eu acho que a gente também poderia, de alguma forma, tentar linkar essa pessoa dentro da nossa plataforma, ou com uma imagem dela, ou com o depoimento dela, que o serviço dela foi prestigiado lá dentro. Porque às vezes ela reclama e não tem tempo de ver a notificação. Ela só vai começar a olhar de novo quando ela vai lá e fazer outra reclamação, que vai ver lá a notificação. Se na hora, como o meu pessoal está muito ativo na ponta, eu for tirar um entulho da porta da sua casa, que você reclamou que você não estou tirando a diesel, eu te chamar e falar assim, olha, eu estou aqui vindo do collab, eu estou resolvendo o seu problema, eu gostaria de pegar aqui, vou tirar uma foto, vou colocar dentro do mesmo portal que você reclamou que está com entulho, agora eu vou colocar
sem o entulho ou uma declaração sua, eu acho que eles poderiam se interar muito mais e a gente aumentar a nossa capilaridade de pessoas. É o meu sentimento, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que a gente poderia tentar construir alguma coisa assim. A gente está aqui e a gente forma esse negócio, e o Colab como negócio, e como plataforma ouvindo justamente as pessoas. A gente trabalha justamente para trazer o cidadão de uma forma que ele participe mais. E agora, por exemplo, no fim de uma demanda, todo cidadão pode dizer se aquilo foi resolvido, se não foi resolvido, comentar em cima e coisas do tipo. Assim como a gente constrói esse negócio junto com Mesquita, com Niterói, com Angra, Recife, Aracaju, Porto Alegre, cidades pelo país inteiro e gestores públicos do país inteiro. Ouvir demandas como essa para a gente é fundamental para a gente fazer um negócio melhor. Por fim, eu queria te perguntar, queria te pedir, na verdade, um pouco de um depoimento, assim. O que é que tu falaria para outros gestores públicos sobre como é lidar com esse negócio e fazer o Colab acontecer dentro da cidade? Eu queria... Isso para mim é fácil porque eu vivi isso. É modernizar. Não adianta ficar preso ao passado. As coisas evoluem muito rápido. E ter o diagnóstico da cidade fica muito mais fácil de você tomar as decisões mais certas e mudar a vida das pessoas. E com a participação da população, porque ela sente. É o ponto principal do negócio. Ou o cara muda, ou ele vai ser mudado. Ele não tem outra alternativa. Antigamente eram os grandes que engoliam os pequenos. Hoje são os rápidos que engolem os lerdos. Ou ele vai por aí, ou certamente vai ser suplantado pela vontade da população. Jorge, muito obrigado. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo lá. Eu espero que Mesquita continue evoluindo muito. Essa nossa parceria, acho que não tem data. Muito obrigado por tudo isso. Grato a você pela oportunidade. Qualquer coisa a gente está à disposição. Esperamos ser sempre case de sucesso do Colab e consecutivamente a gente acaba mudando a vida das pessoas muito mais rápido. Tenho certeza que será. Pessoal, a gente vai aqui acabando mais um Fala Gestor com o Jorge, prefeito da cidade de Mesquita, uma cidade no Rio de Janeiro, cliente do Colab há cerca de 1 ano, que implementou o programa de gestão pública colaborativa e que tem índices maravilhosos de resolutividade, trazendo a população para participação, engajamento, fazem um grande uso do triângulo da gestão pública colaborativa e de tudo que a gente lida aqui no dia a dia, de tudo isso que a gente compartilha como conteúdo aqui para vocês também. Muito obrigado por assistir esse vídeo longo, porém eu acho que bem proveitoso, dá para sentir bem quais são as dificuldades que é sentar na cadeira de prefeito. Eu sempre falei isso, não acho que a gente fica do lado de fora muitas vezes como sociedade civil reclamando, e é muito difícil sentar na cadeira de um gestor público. Tá aqui um de sucesso, que vem fazendo um trabalho incrível, e aí continua acompanhando as coisas da gente, dá like nesse vídeo, curte, se inscreve, copia, faz tudo, compartilha com outras pessoas, com outros gestores públicos, com outros cidadãos. Pode falar. Claro. Não, eu vou quebrar um pouco esse roteiro aqui. Eu queria fazer um agradecimento especial ao meu pessoal de back-office que fica em cima dos nossos números. Isso para mim é importante. Você que toma conta todos os dias da demanda da população, você servidor público que percebeu que a gente está implementando uma política pública resolutiva de serviços públicos, de atender a ponta daquele de quem vive, e principalmente a você, a população, que participa ativamente da nossa mudança que a gente vai fazer junto na história de Mesquita. Desculpa aí. Não tenho mais nada para falar. Não tenho mais nada para falar. A gente acaba com isso. Muito obrigado.